Bom, pessoal, hoje eu estou aqui nas margens de um lago bem bonito aqui para falar com vocês a respeito de um comentário que eu recebi num vídeo meu que trouxe muitas reflexões para mim e também me lembrou de coisas que talvez eu não tenha falado diretamente para vocês, que eu não tenha compartilhado minha opinião tão explicitamente. O comentário eu vou ler agora para vocês aqui, né? Mas basicamente ele envolve muito de aluguel de casa na Itália, coisas que eu já bati muito na tecla aqui no canal. Inclusive, recomendo a vocês aí para assistirem os vídeos da minha playlist de aluguel na Itália. Tipo, eu dou várias dicas de aluguel, eu falo da minha opinião a respeito desse assunto de uma maneira muito mais aprofundada, mas aqui a gente vai falar tanto disso quanto de trabalho voluntário, cidadania sem assessoria, então vamos lá. A pergunta foi deixada pelo Ricardo. Vini, entendo a sua preocupação e concordo contigo. Por outro lado, também entendo que uma das maiores dificuldades para conseguir a cidadania sem assessoria é o aluguel de casa na Itália. É praticamente impossível, então não me assusta, entre aspas, as pessoas pedirem para alugar um quarto na sua casa, mesmo não fazendo o menor sentido. Infelizmente, algumas pessoas, às vezes por assistir ao seu canal, se sentem íntimas a tal ponto, o que explica, mas não justifica. Para quem não tem dinheiro para pagar uma assessoria, o que você indica para conseguir uma casa? Existe uma solução na real para quem não está aí em louco? Via imobiliária é difícil conseguir aluguel, seja por não fixar em residência, não fazer um contrato transitório, no mínimo um ano, né, entre parênteses, má experiência com brasileiros ou estrangeiros, a pessoa não tem histórico de crédito, mesmo você querendo pagar antecipado não aceitam. Você sabe de algo sobre trabalho voluntário? É possível, viável, fazer a cidadania seguindo esse approach? Site tipo Workaway. Nesse caso, você, além de ter onde morar, ter onde comer, por favor, gostaria de pedir que dividisse a sua opinião sobre o aluguel de casa e trabalho voluntário para quem vivencia o dia a dia aí na Itália. Obrigado pelo vídeo. Bom, um comentário bem longo, eu espero que não tenha ficado chato aí para vocês, né? Inicialmente aqui o Ricardo, ele tá falando sobre fazer a cidadania sem assessoria, que é uma coisa que muita gente tem dúvida. Quando esbarra com algum orçamento aí de uma empresa qualquer, já percebe que é caro pra caramba fazer cidadania italiana, né? Pelo menos para um brasileiro médio é bem caro. Assim como para mim foi. Então é normal que a gente pense, pô, será que se eu estudar isso aí não dá para eu fazer por conta? Só que aí a gente sempre esbarra nesse grande empecilho que é, no caso, o aluguel aqui na Itália. Mas sobre as dificuldades até que ele pontuou aqui faz muito sentido, tá? A imobiliária, ela tem um contrato muito de curto período, na maioria das vezes, tá? Eles também têm esse lance de não querer fixar a residência, e fixar a residência é uma das coisas essenciais para que você consiga fazer o processo de cidadania por conta, entendeu? Ou até mesmo com assessoria, você precisa fixar a residência. O que é fixar a residência, Vini? É basicamente você dizer para a comune, para o município, que você está morando ali. E isso é uma burocracia que você tem que fazer, você tem que ir lá, levar papelada, assinar coisa. Então, tipo, basicamente em qualquer casa que você for viver aqui, para pedir serviços públicos e tal, você tem que comprovar onde você está morando. E não é que nem no Brasil que você só mostra lá a conta de água, a conta de luz e tá tudo bem. Não, aqui é diferente, entendeu? Segunda coisa, segundo empecilho, é esse lance da imobiliária ou do proprietário ter tido más experiências com estrangeiros ou brasileiros. E isso acontece real, tá? Porque, assim, aqui eu tenho que dividir, tá? Esse tipo de coisa. Tem gente que basicamente tem preconceito contra brasileiros ou estrangeiros e aí não quer se envolver, não quer fazer o aluguel para essas pessoas e ponto. E tem gente que teve já experiências ruins e aí tipo a pessoa já fica assim, pô, não confio mais, não quero fazer mais porque isso acontece. Não é de hoje que tem gente vindo para cá e fazendo merda, né, para falar o português bem claro. O histórico de crédito também que ele citou. Sim, o histórico de crédito é uma coisa bem relevante, porque o que é isso, basicamente? É você dizer que você é um bom pagador, que você é uma pessoa de confiança, e isso no Brasil a gente já vai construindo desde criança, aqui também, quem nasce aqui já vai construindo isso, né, com um banco, com seja lá quem for. E aqui a gente é tipo um recém-nascido, ninguém conhece a gente, ninguém sabe se a gente é bom pagador ou não, entendeu? Pelo menos nos primeiros anos. Ah, mas e esse lance da a antecipação de aluguel? Pô, já ouvi falar que se você chegar com uma boa quantia, eles costumam aceitar, né? Você antecipar, sei lá, 12 aluguéis e tal, e aí o proprietário já leva mais em conta. Segundo até o Ricardo aqui, ele falou que não, que isso é difícil, não sei o quê. Eu acho que isso ainda é uma grande oportunidade, é uma forma de você conseguir sim fazer esse tipo de coisa, tá? Para você convencer no meio de uma negociação o proprietário. Não vou dizer que é fácil, porque eu nunca tive a experiência de ter tantos aluguéis assim para poder negociar, entendeu? Mas eu acho que ainda assim é uma carta na manga que todo mundo tem que usar.
Se você tiver 3 meses, 4 meses, 5, 6 meses de aluguel para oferecer para o proprietário, querendo ou não, é uma segurança que você está dando para essa pessoa de que você não vai falhar, pelo menos naquele período ali, né? Se bem que também pode ser que dê um conflito com o tempo ali de moradia, né? Porque que nem ele falou, eles não costumam oferecer contratos de aluguel por muito tempo, né? Tipo, maiores do que 1 ano. Isso é difícil também, porque se você quer fixar residência, você precisa resolver sua vida ali, muitas vezes você vai querer um contrato maior do que 1 ano, não é mesmo? Então, sim, eu não estou negando que é difícil o aluguel de casa aqui na Itália. Isso é um fato, todo mundo concorda. E isso é unânime praticamente, assim, que é difícil, é complicado. Então, se você tem um conhecido que mora aqui, que possa fazer esse negócio para você, esse meio campo, cara, você tirou a sorte grande, porque a maioria dos brasileiros, assim como eu, não teve e então é complicado. Aí vamos falar sobre 2 pontos que ele deixou ali nesse comentário dele. O primeiro é se existe uma solução real para quem não tem dinheiro para assessoria e não está na Itália. E o segundo ponto que a gente vai falar é sobre voluntariado barra Airbnb. Vou falar de Airbnb também e vocês vão entender por quê. Vini, existe uma solução, existe uma forma que a gente possa, sabe, lidar com todo esse problema que você acabou de falar aí sobre aluguel de casa, sobre dificuldade de alugar? Existe algo, uma fórmula mágica, algum segredo que estão escondendo da gente? Existe alguma coisa? Gente, não existe um caminho fácil para isso, tá? Eu passei por isso quando eu cheguei aqui e muitos brasileiros também, e eles passam por isso, e isso é bem comum, tá? É mais comum do que parece, como eu já falei, é quase que unânime, todo mundo tem essa dificuldade aqui. Então vamos lá. Qual que são as formas que eu até pontuo naqueles vídeos que eu já fiz aqui no canal para você conseguir superar esse obstáculo do primeiro aluguel aqui na Itália? Primeira coisa é você aceitar de que é difícil isso. Não tem caminho fácil. É o que eu acabei de falar. Não tem uma solução mágica, uma fórmula mágica. Então aceite que vai ser difícil. O que isso quer dizer também? Que você não pode ter preguiça de pesquisar. Você não pode ter preguiça de ficar lá horas e horas na frente de um computador pesquisando imobiliária, fazendo filtro de cidade menor, ali próxima de uma região que tenha trabalho e tal, não sei o que, filtrando a melhor comune para você pesquisar. Tudo isso conta e você vai ter que ter paciência para fazer isso, tá? Isso levou dias ali para mim. Eu ainda tive a sorte grande, né, misturada aí com, sei lá, até uma iluminação divina de conseguir a minha casa em 45 dias, né? Mas pode ser que demore até mais, tá ligado? Aí a segunda coisa que está muito ligada a isso é você ter a cara de pau também. Você tem que ter a cara de pau para você chegar ali e trocar ideia com o proprietário ou com a pessoa que está alugando ali, seja imobiliária, seja lá o que for, né? Porque se você não tiver essa cara de pau, eu diria que é quase impossível você alugar casa aqui na Itália. Eles valorizam muito esse primeiro contato, eles valorizam muito a pessoa que vai lá e representa a si mesmo, passa aquela confiança inicial, e isso não é balela, não é papinho de youtuber aqui não, é verdade isso, tá? Você precisa passar a confiança e mostrar que você é uma pessoa normal para o proprietário, que ele pode alugar para você e que ele não vai ter dor de cabeça, entendeu? Então você já tem tudo contra você, você já não tem histórico de crédito, você já não tem muito dinheiro, você não tem quase nada, você é estrangeiro, né, que muitos levam isso em conta também. O que você pode usar a seu favor? Você ao menos trocar ideia tete a tete ali com a pessoa. Então, não fique limitado a um WhatsApp, não fique limitado a você pensar que vai sim ter algum representante ali que Deus vai colocar no seu caminho para fazer o meio campo para você. Não, não dependa dos outros para isso. Tente fazer por conta, entendeu? Se você, num caso extremo, não conseguir, ó, Vini, putz, eu tenho algum bloqueio, alguma coisa mesmo assim, uma fobia social, sei lá, encontre então uma pessoa que vai te ajudar, que vai fazer esse meio campo junto com você ali na hora de for conversar com o proprietário ou o cara da imobiliária, sei lá. E também eu não vou negar, né? Existem empresas que fazem isso, tá? Existem sim empresas que fazem o aluguel de casas, só que ninguém tá me pagando, né? Tipo, já começa por aí. Eu também não boto minha mão no fogo porque eu não conheço, nunca usei e nem conheço pessoas que usaram esse tipo de serviço, né? De corretores que são brasileiros e que alugam casas aqui, você tá entendendo? Isso já é um outro ponto aí. Então, não posso indicar de jeito nenhum, mas eu quero deixar claro que sim, que existem. Não são muitos que fazem, mas existem e com certeza eles vão cobrar muito mais caro, né? Então, se você tem uma grana e se você tem paciência aí para pesquisar onde se encontra esse povo aí, você pode achar, tá? Eventualmente. Agora sobre voluntariado e Airbnb, né? Por que eu falei voluntariado e Airbnb? Porque tem gente que faz o processo ou já fez o processo de cidadania através de Airbnb ou trabalho voluntário, né? O pessoal vai lá, conversa com o dono da casa,
ou do voluntariado, também é uma casa, né, querendo ou não, seja uma fazenda, seja lá o que for, e fixa a residência, que é algo que a gente precisa para fazer, né, o processo, como eu já expliquei aqui nesse vídeo, e aí vai lá e consegue fazer o processo de cidadania sem gastar nada com assessoria, com nada. Maravilha, né? Parece fácil, mas não é, tá, gente? E o pior é que, com o passar dos anos, isso vai ficando cada vez mais difícil. Por quê? As pessoas, né, os donos desses Airbnbs ou os donos desses trabalhos voluntários aí, eles começaram a perceber que tem brasileiro interessado em fazer isso, em alugar meio que a casa deles ali, a residência deles, para fazer isso. Eu acho que isso, se eu não me engano, gera um custo para a pessoa, as pessoas se sentem um pouco embaraçadas ali, elas não se sentem muito confortável de ficar dando residência, né, para pessoas estranhas, então a gente tem que entender o lado deles também. E eu já cheguei a trombar com anúncios, isso eu posso falar porque eu vi, né, na época que eu estava pesquisando ainda, anúncios em Airbnb e também em Workaway, né, como ele falou, que é trabalho voluntário, falando, não disponibilizamos a casa para fixar residência, não disponibilizamos a casa para cidadania italiana, mas assim, tem quem consiga fazer. Eu até lembro aqui de cabeça um casal, Nath e Binho, que eles já comentaram até aqui no canal, eles têm um canal também, e eles falaram da experiência deles fazendo esse tipo de processo sozinhos, não pagaram assessoria, não pagaram nada e conseguiram fazer, né? Só que outros tempos também, né, gente? Então, novamente, existe a forma de fazer? Existe a forma de fazer, mas não é fácil e agora tá mais difícil, na minha opinião, entendeu? Então, assim, se você quiser filtrar ainda, se você quiser insistir em um Airbnb, começar a conversar com proprietários ali e ver uma forma de você fazer seu processo por conta, vá em frente, cara. Eu não tô desanimando ninguém, eu tô falando a minha experiência e o que eu acho. Então, o que eu acho é, não vale a pena você fazer processo sozinho atualmente. Eu acho que não tá valendo a pena, tá? E vocês sabem que eu atualmente eu não tenho vínculo com nenhuma assessoria, com nada, então não é como se eu tivesse, tipo, querendo forçar a barra com vocês aqui para que vocês fechem com a minha assessoria ou com terceiros, e é por isso que eu estou desmotivando a galera a fazer, né, cidadania por conta, não tem nada a ver com isso, é mais uma opinião própria e eu acho que tá difícil pra caramba. Tá complicado, é muito fácil de você acabar se embananando no meio do processo. Muitos brasileiros também não têm tanta facilidade com o idioma no início, então tem toda essa barreira linguística ainda para você lidar com o município ali, você fazer o seu processo sozinho, é complicadinho, entendeu? Vini, qual que é então a sua opinião, o que que você indica? Eu vou fazer aqui uma conclusão dos pontos que você tem que ter em mente quando você for pensar nisso, tá? Isso já respondendo o Ricardo, mas também a galera que estiver pretendendo, né, fazer por conta ou acha que é impossível alugar casa aqui, então vamos lá. Primeira coisa, para alugar uma casa, você precisa estar aqui. Isso para mim é fundamental, tá? Pode ser que você encontre, como eu já falei, empresa, não sei da onde, que vai fazer o meio-campo para você, que vai ajudar você a alugar a casa. Perfeito, legal. Isso aí é uma coisa que eu não posso falar muito e eu não sei como funciona. Mas eu já ouvi também falar que existem muito golpistas aí nesse rolê e é muito fácil você cair na mão de um cara desse, tá? Porque você está sujeito a isso. Procurando casa pela internet, falando um italiano quebrado com os caras pelo WhatsApp da vida, isso é, assim, prato cheio para dar em merda, né, novamente. E aí já emenda também com o lance da língua. Como eu falei, se você tem um italiano quebrado, se você não está bem, seguro de si para conversar, seja com os proprietários, seja com a imobiliária, vai ser difícil pra caramba, entendeu? Então o que você pode fazer já hoje é começar a estudar, forçar um pouco mais a barra nesse lance aí. Eu, como eu disse, eu sempre falei, esse é um grande arrependimento que eu tenho de não ter pensado com muita antecedência em vir para Itália e, consequentemente, não ter estudado o suficiente o quanto eu acharia necessário, tá? Mesmo assim, consegui ali nos primeiros meses me virar, aluguei a casa para vocês verem que não é impossível também se você tiver pouco da língua, tá bom? De novo, reforçando até aquele ponto, vá até o imóvel, vá pessoalmente conhecer seja a imobiliária ou a pessoa que está te alugando. Não fique achando que você vai resolver tudo por telefone ou por mensagem. Infelizmente, gente, eu sei que é uma barreira, é uma coisa difícil você falar uma língua que você não domina ou você tá com aquele medo, né, inicial ali de você lidar com essa situação, mas você precisa estar lá, de repente até bem vestido. Vocês sabem que aqui nos vídeos eu apareço parecendo um mendigo, né, tal, mas eu quero dizer assim, pô, gente, vão ali da melhor aparência que você tiver, faz a barba, tal, vai bonitinho, arrumado, tal, para mostrar que você é uma pessoa séria. Infelizmente, né,
a gente vive numa sociedade de aparências e as pessoas levam isso em conta, tá bom? Se você ir lá meio desleixadão, não sei o que, talvez isso possa até influenciar a cabeça de quem tá te alugando. Então isso é uma dica, assim, eu sei que isso vai contra totalmente, assim, o meu tipo de pensamento, a forma que eu vejo o mundo, mas eu preciso citar aqui que é uma coisa importante. A aparência, você se portar bem na hora ali que você for conversar, porque a língua você já vai dar umas sabonetadas ali, você vai errar as coisas, você vai falar coisa errada, então é normal, né? Então pelo menos, né, vá lá presencialmente e dê a cara a tapa. Isso é muito importante, tá? Para você conseguir alugar. Outra coisa que eu acho muito importante e que eu tinha na época é você ter pelo menos uns 3 calções para você começar a negociar, né? Como eu já falei aqui, tudo bem, pode ser que seja difícil, que nem o Ricardo falou aqui no comentário, pô, você vai lá, dá um ano de adiantamento e mesmo assim o cara não quer alugar, mas a gente sabe que dia entra, dia sai, vai entrando novas casas, novos proprietários, então sempre vai renovando aí essa chance de você conseguir alugar. Então, no mínimo, tem ali uns 3 calções, até mais que isso, para você começar a dar uma proposta interessante para a pessoa que está alugando para você, você está entendendo? Que se você chega ali e fala pro cara, pô, sei lá, tem um calção, aí você, tipo assim, você está contando muito com a sorte, entendeu? É muito difícil isso acontecer e você conseguir alugar com tão pouco assim. E assim, quer fazer o voluntariado? Você tá afim mesmo disso? Você quer economizar? Pô, Vini, tô quebrado, não sei o quê. Beleza, cara, vai lá, pesquisa direitinho, dá uma olhada lá no site, tanto no Workaway e o Worldpackers, né, que eu, se eu não me engano são os dois maiores aí que fazem trabalho voluntário aí, que trabalham com isso. Filtra bem, tenta conversar com o proprietário e ver se é possível você fazer dessa forma. Nesse caso, você vai ter que ficar meio que, entre aspas, refém da comune da onde a pessoa está ali oferecendo o trabalho. Se for uma comune ruim para processo de cidadania, você fica meio que preso a isso, tá ligado? Então são muitas prós e contras e eu acho que tem muito mais contras nesse caso quando você vai fazer por conta a cidadania. Por isso que eu tanto não recomendo isso, tá? Mas se você quiser, vai atrás de grupos no Face, por exemplo, que aí você pode de repente fazer amizade com alguém que está ali também nesse mesmo processo ou que já fez, já passou pelo processo e dar uma olhada para ver se dá para você fazer ainda dessa forma, tá? Não desmotivando jamais o seu sonho. E concluindo aí esse raciocínio, eu acho que não tem uma forma, uma fórmula mágica, uma forma que tipo assim, pô, tô sem dinheiro, quero fazer cidadania e olha, esse aqui é o segredo que todos os youtubers estão escondendo, ou que as assessorias escondem e na verdade é muito mais simples. Não, gente, a verdade é uma só. É aquilo, o processo é chato, é burocrático, tem vários percalços e você tem que estar muito ciente disso. Fazer por conta é arriscadíssimo, tá? Mas ainda é possível. Tem casos, tem até aqui no YouTube pessoas brasileiras que compartilharam e não vou ser eu aqui que vou ser o cara, vou jogar um balde de água fria no seu sonho, não. Mas eu quero alertar, como sempre, trazer o conhecimento e trazer a consciência de que, pô, se for fazer, faz bem feito. Tem aquele vídeo que eu citei lá no início do vídeo, que ele fala sobre a minha opinião mais abrangente ali, sobre processo com ou sem assessoria. Assista ele porque está bem completo, eu falo sobre tudo mesmo, até mesmo cidadania via judicial. Eu tentei dar a minha opinião geral sobre esse assunto, então vale a pena também para quem está nessa saga aí de fazer cidadania italiana, demorou? No mais, gente, quero agradecer a vocês, vou pegar vocês aqui agora, vou mostrar para vocês aqui um pouco mais do visual, e a gente vai se despedindo por aqui, tamo junto, gente, muito obrigado, deixa o like, se inscreve no canal, e até a próxima, valeu!